Live Conexões na sua 14ª edição, hoje para falarmos sobre economia solidária. Como um caminho para empreender. Economia solidária, que podemos falar sobre essa temática e pensarmos na realidade que nós estamos vivendo, nas possibilidades, quem sabe, que podemos ter para empreender neste tempo de crise que estamos vivendo. Para falar conosco hoje à noite, nós temos aí um time especial. E eu começo já a convidar para participar conosco o irmão Miguel, ele que é irmão marista, lá do sul do Brasil. Seja bem-vindo, irmão Miguel. Professor doutor Carlos Alberto Máximo Pimenta. Seja bem-vindo, professor. A nossa vereadora Daniela Zanella, que pela segunda vez está conosco. Seja bem-vinda, Daniele, que bom que você está conosco novamente. A nossa mestranda Thalita, que vem compartilhar conosco a sua experiência também e nos ajudar a refletir sobre a temática. E o nosso professor aqui da casa, da Unifateia, professor doutor Rosinei. Bom, vamos já, sem mais delonga, a apresentação dos nossos participantes. Nós temos então conosco o professor doutor Carlos Alberto Máximo Pimenta. Que grata satisfação, professor, tê-lo conosco aqui em nossa live nessa noite. O professor é associado na Universidade Federal de Itajubá, Unifei, possui doutorado e mestrado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, graduado em Ciências Jurídicas pela Unital, realizou estágio científico avançado de pós-doutoramento na Universidade do Minho, Braga, Portugal, e executou o projeto de pesquisa, desenvolvimento regional e economia da cultura. Tem experiências em turismo criativo e os impactos na criação de rendimentos às comunidades do Noroeste português e do Sul de Minas Gerais. Tem experiência nas áreas de antropologia e sociologia, com ênfase nos temas da realidade brasileira, violência, desenvolvimento local, regional e políticas culturais. Atualmente, ele dedica-se em pesquisas sobre saberes e fazeres populares, geração de renda, artesanato, artefatos, nas diversas facetas entre o urbano e o rural, a partir de regiões em processo de desenvolvimento no Brasil. Coordena o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Desenvolvimento e participa do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade. Professor doutor Carlos Alberto, que grata satisfação tê-lo aqui conosco hoje. Desde já, muito obrigada. Obrigado, irmã Zenilde, pelo convite, Rosinei pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar aí discutindo, dialogando, trazendo questões que eu acho que são pertinentes para a gente pensar numa sociedade, numa plataforma de sociedade diferente dessa que a gente construiu, cada vez mais solidária, onde o indivíduo possa ter suas autonomias, o trabalho não esteja na mão de proprietários, né, que o trabalho possa ser feito de forma coletiva e que as pessoas possam, de alguma forma, ter uma vida mais digna, respeitando os saberes de povos indígenas, de povos das ancestralidades, das comunidades rurais, das comunidades quilombolas, que são saberes importantes para a gente inserir num Brasil efetivamente includente, capaz de resolver pequenos problemas que, segundo Francis Fukuyama, 1% da riqueza do mundo era suficiente para resolver a fome do mundo inteiro. Então, as 62 pessoas que coordenam o mundo, que tem 50% do capital, a gente precisa distribuir isso para que a vida seja mais suave e tranquila para todos. Né? Gratidão. Também conosco hoje, irmão Miguel Antônio Orlandi. Ele é irmão marista da Rede Marista do Sul e Brasília, né, irmão? E também Amazonas. E a Amazonas também. Da região Amazonas, né? Sul Amazônica. Irmão Miguel atuou desde cedo na educação como professor, formador de juventudes, crianças e adolescentes. Intensificou seu trabalho junto à defesa de direitos a partir do ano de 2000.
quando passou a organizar e formar as juventudes do Rio Grande do Sul e, em seguida, atuando diretamente na construção de políticas públicas junto às diversas instâncias públicas e privadas. Em Porto Alegre, por exemplo, jamais se afastou das periferias e da atuação junto a centros sociais e escolas sociais, fomentando a defesa dos direitos e também o desenvolvimento local sustentável das comunidades, tendo a economia solidária como uma das bandeiras empunhadas diariamente, especialmente no trabalho desenvolvido junto à AVESOL por mais de 15 anos. A defesa da criança e do adolescente que se encontra em situação de vulnerabilidade social e esquecidos pelo Estado sempre foram motivos de defesa, atuação e busca de soluções. Atuante no campo religioso, social e político, sempre buscando a transformação social a partir da acolhida e solidariedade dispensadas aos grupos familiares que muitas vezes se reúnem, independendo de laços sanguíneos, mas habituais, e que têm o seu seio crianças, adolescentes e jovens enfraquecidos e empobrecidos. Seja bem-vindo, irmão Miguel, que grata satisfação tê-lo conosco nessa noite. Ok, eu também fico muito feliz. Obrigado, irmã Zenilde. Obrigado aos demais participantes que estão aqui, painelistas, né? Aos que já estão nos acompanhando. Uma alegria mesmo, uma alegria falar com vocês aqui desde Porto Alegre, fazer essa nossa comunhão de Brasil, né? Fiquei feliz mesmo em estar aí e dizer que realmente o trabalho que a gente procura desenvolver, que a gente acredita, ele, quando entra nesse emaranhado bonito da vida, no meio da sociedade, daqueles que são empobrecidos, né? Toda uma gama aí de problemáticas, a gente acaba realmente tendo que se encontrar, né? E nada mais justo, né? Nós comentando, falando aí, a gente se encontrar com pessoas que são pessoas que buscam justamente não só soluções, mas buscam se encontrar e fazer a diferença como pessoas do bem, né? Que no atual cenário, até poderíamos dizer mundial, né? Até de pandemia, que a gente às vezes acaba quase parecendo, se olhando no espelho e achando que está com carga excessiva de negativismo. Não. Quando a gente se encontra com pessoas que também estão pensando em estender a mão, ser solidários, em economia solidária, em desenvolvimento sustentável, em tecnologias aí de acesso livre, isso tudo reanima, né? Dá uma reavivada na alma, faz a gente botar o pé no chão, olhar para frente e mesmo virtualmente se dar as mãos para dizer, olha, estamos juntos e teclar em favor do bem, né? Então, mais uma vez, inicio dizendo que é uma alegria estar aqui e que bom, e eu vou estar com vocês para também aprender mais um pouco e partilhar, né? Obrigado. Gratidão. A nossa, pela segunda vez, Daniele Cristina Zanella, lá de Rio do Sul, ela é mestranda em Ciências da Educação, tem especialização em orientação, supervisão e gestão pública escolar democrática, tem estudos na área do princípio organizador para a qualidade da educação, conselheira estadual de assistência social e coordenadora de grupos de trabalho, tem experiência em curso de atualização profissional em instrumentais técnico-operativos no trabalho de assistente social, tem especialização em políticas públicas e ela é graduada em serviço social. Assistente social, tem experiências de assistência social e foi assistente social também, junto ao Instituto Maria Auxiliadora, assim como assessoria institucional. Assistente social da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, da APAI de Rio do Sul, diretora administrativa da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, da APAI de Rio do Sul, foi coordenadora estadual da Assistência Social da Federação das APAIs de Santa Catarina, foi coordenadora regional da Educação e Ação Pedagógica do Conselho Regional do Alto Vale do Itajaí, professora universitária no curso de Educação Inclusiva na disciplina de Gestão Educacional, professora na especialização em Psicopedagogia, disciplina de Educação Inclusiva, foi secretária
de Assistência Social e Desenvolvimento Social do município de Rio do Sul, Santa Catarina, e hoje ela é vereadora no município de Rio do Sul. Ela continua também como assistente social nas obras Coping, no estado de Santa Catarina. Daniele, que grata satisfação tê-la novamente aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um grande prazer compartilhar experiências, trazer um pouco do que vivemos aqui em Santa Catarina, no município que eu escolhi para mim viver e minha família, e que eu também quero deixar a contribuição nessa nova experiência, que é participar do Poder Legislativo da cidade, trazer contribuições para o que eu acredito que seja uma sociedade melhor para todos, e como assistente social, me sinto feliz por poder deixar isso para a minha cidade, para o Estado, e entender que vivemos em um mundo que precisa se organizar de forma diferente. Então, é uma grata satisfação estar aqui, e com certeza vou levar muito mais conhecimento do que venho trazer, por tantas pessoas especiais estarem aqui nessa live. Muito obrigada. Gratidão, Dani. Thalita Kathleen Correia de Souza, ela é mestranda em Engenharia Mecânica com ênfase na área de biomateriais e materiais biocombustíveis pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus Guaratinguetá. Bacharel em Design pelo Centro Universitário Teresa d'Ávila, aqui na Unifateia, com bolsa integral pela Prefeitura. Selecionada para estudar no Canadá em 2021, depois vocês nos contam melhor um pouco dessa trajetória bonita. Finalista do Concurso Nacional do Prêmio FINEP, bolsista de iniciação científica do CNPq em projeto interdisciplinar entre design e engenharia de materiais. Atuou como presidente do Centro Acadêmico do Curso de Design aqui na Unifateia. Durante o Encontro Nacional de Estudantes de Design, foi representante do Unifateia no Conselho Nacional de Estudantes de Design. Atua nas seguintes áreas: na manufatura aditiva, design de produto, biomateriais, modificação, caracterização e tratamento de superfície de materiais para aplicação de biomédicas, para aplicações biomédicas. Thalita, que grata satisfação tê-la aqui como ex-aluna, mas também ainda continua aí com essas trocas com o professor Rosinei. Seja bem-vinda. Olá, irmã. Olá, muito obrigada a todos. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui. Como disse o professor Rosinei, né, a Unifateia sempre vai ser minha casa, sempre me sinto muito feliz de poder estar dando esse retorno, né? E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho, né, da minha experiência que eu tive na área de pesquisa, principalmente envolvendo a questão interdisciplinar, design, engenharia e tecnologias sociais, e como tudo isso está interligado. E daí a gente conversa um pouquinho mais para frente sobre os cases que eu acabei passando nessa área de pesquisa. Gratidão, Thalita. E, como sempre, né, nós da casa somos os últimos aqui, professor doutor Rosinei Batista, ele que é tem pós-doutorado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, no Instituto de Estudos Avançados, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Pós-doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filhos, no campus de Guaratinguetá. Bolsista de Produtividade em Pesquisa, doutorado em Engenharia Mecânica pela Unesp, coordenador institucional das Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq, PIBIT e PIBIC em Unifateia. Docente permanente no programa de pós-graduação, mestrado profissional em Design, Tecnologia e Inovação, líder do grupo de pesquisa, projeto de produto e tecnologias sociais, docente permanente no programa de mestrado profissional em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paulo Souza, unidade
de pós-graduação, extensão e pesquisa, professor associado na Faculdade de Tecnologia de Cruzeiro, presidente da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEP, docente permanente no mestrado acadêmico em Desenvolvimento e Tecnologias, pela Universidade Federal de Itajubá, Unifei. Possui experiência em atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de desenho industrial, engenharia de produção e materiais, com ênfase em design e materiais, projetos de produto, tecnologias sociais, planejamento e experimentos, processos de fabricação, corrosão, materialografia, gestão estratégicas, inovação tecnológica e gerenciamento da cadeia de suprimentos. Eu fiz uma leitura corrida aqui, professor Rosinei, mas você pode esclarecer melhor se ficou alguma coisa meio duvidosa. Seja bem-vindo, professor, e que grata satisfação tê-lo entre nós hoje. Bem, boa noite, obrigado, irmã, pelo convite novamente. Boa noite a todos que estão participando aqui com a gente nessa rodada, nessa troca de experiência, principalmente na socialização e democratização, né, da científica, que nós precisamos, né, fazer isso para a nossa população. Isso aí, irmã, porque eu comecei a trabalhar com 15 anos, então, toda essa trajetória, então, começar como estagiário na USP, né, e, enfim, né, então, acho que por isso que vale a pena a educação. A educação é a transformação. Se não fosse isso, eu estaria em outro caminho, porque, como a gente estava aqui fazendo quase um making-off, eu sou de periferia, trabalho, jogo futebol, agora não estou jogando futebol, mas já participo de alguns, né, de relacionamento muito de periferia, de simplicidade, e aí a educação é toda, né, importância desse mecanismo de transformação. Nós vamos bater um papo aqui, irmã, legal, importante, a valorização desses programas de iniciação científica, seja ele desde a graduação até a pós-graduação e até o ensino médio, estimular a questão do colégio de aplicação, né? Eu acho que isso é um parâmetro importante, que o país se perdeu ao longo agora, se perdeu, e precisamos resgatar isso, porque a universidade, ela é muito importante, é ela que traciona todo o conhecimento do país, traciona toda a transformação dessa sociedade, e aí o professor Pimenta vai falar muito bem disso, principalmente na questão da formação de renda, fazer coisas práticas, sítios rápidos, né? O trabalho da Thalita é um exemplo. Nós trabalhamos dentro de uma casa onde tinha o pai, onde tinha a esposa, tinha um filho, a nora, e aí com redução de custo de R$1.000, R$2.000, contrata-se o primo. Então a gente vivenciou isso em Aparecida e Potim, que é uma cidade bem próxima aqui de Lorena, na questão da produção de imagens sacras, né? Então, assim, a gente vai falar disso, algumas experiências que nós estamos realizando agora, por exemplo, no período de muita pandemia, como eu moro em periferia, eu observei muitas pessoas catando coisa na rua. Então, eu peguei um aluno de iniciação tecnológica, colocamos para andar para a rua para desenvolver os carrinhos, né? Esses carrinhos com maior conforto, com uma estética mais agradável, né? Que essas pessoas são invisíveis perante a sociedade. Então, a gente precisa resgatar isso. Dá para fazer pesquisa, precisa fazer pesquisa de ponta, é importante, mas a gente tem que fazer o arroz com feijão primeiro, se organizar, né? É muito aqui embaixo, e colocar a pesquisa aberta para a população, fazer uma pesquisa aberta. Eu acho que isso é fundamental, a partir desses conhecimentos que podem ser gerados pela universidade, que isso facilite, né, a vida das pessoas, né? E vamos também falar um pouco, né, se a senhora tiver uma abertura, de algumas ações afirmativas, né, em parcerias, por exemplo, com algumas universidades, alguns países. Estamos com um projeto bacana aí com Angola, né, com algumas escolas salesianas em Benguela, né, para a gente fazer algumas ações, essa troca de experiência. Então, acho que isso leva uma sociedade muito mais fraterna, né, muito mais igualitária. Acho que é isso que a gente precisa, né? Nesse momento aí de pandemia, a gente precisa parar, né, ora pensar para fora, mas olhar também para dentro.
Obrigado, irmã. Seja bem-vindo, professor Dr. Rosinei. Que alegria, então, começamos aqui com a economia solidária. Já falamos aqui de economia criativa, economia de plataforma, economia circular, e hoje trazemos para o enfoque a economia solidária e a sua transversalidade perante a este conceito, perante a economia, enfim. Mas, enfim, design, tecnologia, ações sociais, enfim, experiências de incubação em universidade, experiências junto a setores públicos. Como é que nós podemos transformar tudo isso hoje em uma contribuição a todos que nos acompanham? Professor Dr. Carlos Alberto Máximo, se fôssemos aqui dizer o que é economia solidária e o que essa noite, como por onde começaríamos, em aí rapidamente 1 minuto. Economia, eu não sou especialista na economia solidária, eu sou antropólogo, não sou economista, mas a economia solidária é uma das ferramentas mais interessantes que a gente construiu a partir do pensamento de Paul Singer, que é uma perspectiva de devolver o trabalho ao trabalhador e, ao mesmo tempo, o produto do trabalho ser dividido, ser cotizado pelo próprio trabalhador. Então, você tem na economia solidária uma perspectiva associativista, uma perspectiva coletiva, em que ninguém é proprietário de ninguém, em que o produto produzido ali é um produto do esforço do trabalho coletivo. E o interessante que eu acho da economia solidária, que eu acho que é fundamental, é que ela propõe um outro mercado, uma outra forma de comercialização do produto, porque a economia, a economia não é, em hipótese alguma, ela não é uma área do capitalismo. A economia ela não está presa no capitalismo. A economia, ela antecede esse modelo hegemônico que aprisiona o trabalhador. Então, por isso é fundamental a gente pensar em economia solidária e pensar em políticas públicas, planejamentos de políticas públicas, no mesmo nível de desenvolvimento de ciência e tecnologia das grandes empresas, para que a gente possa ter um avanço na sociedade num mercado tão fértil, tão rico, que é produzido com base do saber, dos saberes e dos fazeres populares. Deixemos reverberar aí, então, esse trabalho coletivo, associativo, enfim. Irmão Miguel, em 1 minuto, a economia solidária. Pois então, acho que o professor disse que não era bem a especialização dele, mas ele resumiu extremamente bem, né? A economia solidária é isso mesmo. Ela parte do princípio associativo, mas ela só vai funcionar, por isso ela depende muito de formação, né? Formação do grupo, a formação se acontece na família, a formação junto à família, formação, enfim, dos que vão participar do momento da economia solidária em torno de conceitos que já foram discutidos, trabalhados, e a excelente lembrança do professor, do doutor, do escritor Paul Singer, né, que a gente esteve junto várias vezes aí na questão da luta, eu ouvir ele falando de economia solidária, era entender realmente que existia uma possibilidade e uma ferramenta real para trabalhar com uma opção diferenciada frente a isso que o professor Carlos já disse, que é a questão do capitalismo, que se tornou meio que hegemônico, obrigatório para nós acreditarmos. Então, acreditar na economia solidária, fazer economia solidária, é obrigatoriamente também passar por esse caminho, que é o caminho da solidariedade, e que ele vem justamente trabalhar no associativo, mas para propor que pessoas que acreditam nessa questão iniciem aí, eu vou usar a palavra, né, uma pequena revolução a partir de onde está fazendo. Poderia-se dizer também que economia solidária é um grupo, é um meio, é a corrente que se forma, é a relação que se forma, acho que muito mais rede que corrente, é a relação que se forma para emanar uma luz diferente sobre, muitas vezes, aquela penumbra, né, que foi, o professor Carlos também falou lá no início, que é sobre aqueles 60 e poucos que acabam dominando
e mexendo com o monetário mundial, que a gente acredita ser economia e não é economia. Por isso, quando trabalha economia solidária, obrigatoriamente vai trabalhar todo o conjunto de pessoas que tem na relação aí desse grupo, né? Não só a pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, que é responsável para levar o dinheiro para dentro de casa, mas todas as pessoas que acreditam nessa causa, nessa possibilidade. Economia solidária, frente à economia mundial, poderíamos dizer que é uma metamorfose possível, né? Essa metamorfose possível, que pode envolver mulheres, homens, crianças, juventude, né? É uma partilha. Daniele Zanella, economia solidária em 1 minuto. Economia solidária é uma inovação necessária em todas as cidades. Por conta de transformações vividas no dia a dia, nós, enquanto gestores, enquanto promotores de um novo pensamento, que estamos na educação, na assistência social, seja em qual for o espaço democrático e de direito, nós temos que reafirmar o que acreditamos. E eu acredito muito na economia solidária, foi o primeiro projeto de lei aprovado aqui na cidade, que eu tive a honra de organizar junto aos diversos setores e conversar com eles para que se torne algo bom, algo importante para os segmentos sociais mais vulneráveis, para experiências de universidades que possam incubar projetos, trazer tecnologia, trazer novas formas de organização para a manutenção de suas vidas. Isso, para mim, é uma grande luta que iniciamos aqui em Rio do Sul, Santa Catarina, que dá certo em todo o mundo, em todo o nosso país, com experiências maravilhosas que podemos trocar para que possam ser melhores, né? Para que a vida da população seja melhor. Eu, enquanto vereadora, tenho essa proposta de trazer isso para a minha cidade e também efetivar uma política pública que possa acontecer, não se tornar uma lei apenas para estar na gaveta, mas para estar no dia a dia das pessoas. Que bacana percebermos isso enquanto projeto político, enquanto proposta dos nossos representantes, né? Que bom, é bom sonhar e é bom ter esperança com vereadores assim, com representantes políticos assim. Que bom, Daniele, poder perceber essas intuições, mas mais do que intuições, essas práticas que você vem fazendo. Thalita, e como é que a gente pode pensar economia solidária em 1 minuto a partir da sua perspectiva? Enquanto a Thalita se prepara lá, nós ouvimos o professor Dr. Rosinei. Bem, a percepção que a gente tem aqui, principalmente na faculdade, né, o uso, né, dessas tecnologias. Eu gosto muito da questão da economia solidária, que é o uso dessas ferramentas que nós desenvolvemos aqui na faculdade. Por exemplo, nesse projeto que nós estamos desenvolvendo, que são esses veículos coletores de materiais recicláveis, a gente usa todo o conceito de processo de fabricação, o conceito do próprio design, a ligação com o usuário, a percepção desse usuário, o entendimento, né, até etnográfico mesmo, compreender, né, as abordagens que nós fazemos na rua na segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu e o meu aluno Thomas, nós saímos atrás de carrinhos para entender, né, aonde esses meninos circulam, conhecer a razão, né, quais são os motivos, e aí a gente tentar melhorar, né, a qualidade de vida dessas pessoas. Eu ainda não sou assim o expert em economia solidária, mas eu uso toda a parte da engenharia para um lado social, né? Os conceitos que nós aprendemos aqui e aplicamos nesse case, nós estamos fazendo aqui na cidade de Lorena, em 2, 3 bairros aqui da periferia, observando a mobilidade dessas pessoas, é promover mesmo esse senso de empreendedorismo social. E aí nós vamos construir esses carrinhos, nós vamos fazer a entrega desses carrinhos para essas pessoas, para que elas se sintam mais confortáveis,
para que elas se sintam mais responsável, esse mecanismo de transformação social, a percepção deles perante as pessoas. Então, eu acho que essa rede, né, de envolvimento, de conhecimento, né, de empreendedorismo, de construir esse objeto para eles, e eles terem essa característica, a importância deles no nosso meio, eu acho que isso resgata todo esse conhecimento que nós temos dentro aqui da universidade, né? Passar isso para essas pessoas, dialogar com eles, e isso cria essa solidariedade, né, basicamente educativa, e fazer ciência e tecnologia bem mesmo social, bem na base, né, onde a cadeia tem que ser atacada, né, a cadeia produtiva. Então, eu vejo a economia solidária, no nosso ponto de vista, que nós estamos desenvolvendo aqui, da parte da engenharia bem prática, essa transformação, né, para essas pessoas. Então, depois eu explico melhor o trabalho, passo a passo, mas pensando na questão do empreendedorismo social, né, no nosso caso, que é um case prático, né, essa vivência do aluno de iniciação científica, né, o senso de responsabilidade, que na segunda-feira ele tem que acordar de manhã, nós temos que ir atrás dessas pessoas, sentar, abordar, conversar, dialogar, se apresentar como universidade, porque às vezes eles nem sabem que existe a universidade na cidade. É uma experiência fantástica. E a promoção onde você desenvolve um produto a partir dos seus conhecimentos, transforma a vida dessa pessoa, onde você melhora o conforto, melhora a renda, melhora a dignidade, enfim, eu acho que isso é fantástico. A função social do conhecimento, a função social de uma universidade, de uma escola. Precisamos cada vez mais pensar nisso, né? Que os nossos trabalhos acadêmicos possam cada vez mais estar a serviço da comunidade e desenvolver dignidade para as pessoas. Perfeito. O quão isso traz dignidade, traz felicidade para quem promove e traz contribuição para a comunidade. Thalita, pode falar conosco neste momento? Opa, sim, desculpa, a internet aqui está muito instável. Vocês estão me ouvindo? Então, economia solidária em um Sim. minuto para você. Bom, eu enxergo a economia solidária como uma coletividade. Um pouquinho, né, de tudo que vocês falaram, mas eu imagino que está tudo interligado. A questão do meio ambiente, pensei em alguns exemplos enquanto vocês falavam, que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler sobre a questão ambiental, e existem muitas cooperativas hoje em dia em que, por exemplo, eles conectam a questão de moradores, né, que são caiçaras, com essa questão ambiental. Por exemplo, de pegar resíduos de rede de pesca e aí pegar essas moradoras, essas artesãs, para construir alguma coisa, talvez, por exemplo, uma sacola de supermercado com esse resíduo, e assim você gera uma renda e acaba gerando essa renda, né, para essas artesãs. Isso é uma coisa que já vem, né, há muito tempo, que vocês conversando, assim, realmente a economia solidária, ela está na nossa sociedade há muito tempo, e agora, assim, que eu estou percebendo vários exemplos, várias situações que já existem. Então, eu acho que é isso, é uma coletividade em que está tudo interligado. O meio ambiente é uma maneira diferente, né, do capitalismo comum, em que é uma cooperação realmente, né, todo mundo trabalhando junto. Enquanto isso, nós também cumprimentamos aqui a Maria Tereza, a Débora Forlani, Bianca, a própria Dani Zanella, que está trazendo esse prazer de estar conosco, Anderson Pereira, boa noite, já deixei o meu like para que o canal possa chegar em mais lugares, parabéns a todos os envolvidos. Matheus Gaturra, colaborador aqui da Unifateia, cumprimenta a todos. Viva Thalita, o orgulho do nosso laboratório de materiais, texturas e modelagens do Unifateia. Irmã Zenilde, gratidão pela mediação, grande irmão Miguel, nosso
coração sem fronteiras e solidário da Rede Marista. Irmã Elza, boa noite. Importante este tema para aprofundar o futuro do trabalho, criatividade e empreendedorismo. Solimar Amaro, da PUC. Olá, boa noite, Solimar. Bom tê-lo conosco. Ana Beatriz, boa noite. João Paulo, boa noite, irmão. João Paulo, de Cruzeiro do Sul do Acre. Maribel, boa noite. Parabéns, Daniela, participar dessa live. Daniela também faz um bom trabalho aqui na nossa cidade em relação às pessoas que estão com vulnerabilidade. E também com vários projetos encaminhados, torcemos que tudo dê certo. Rosana Montemor, sempre a busca de uma sociedade mais igualitária. A irmã Rosalina Lemos, de Rio do Sul, tema significativo e próprio para os tempos atuais. Anderson, ficamos muito felizes com a presença do Unifateia. Professor Luiz de Castro, de Lorena, Vila Passos, Lorena, São Paulo. Olhar para os mais vulneráveis é olhar para o próprio Cristo. E assim nós vamos acompanhando, logo mais voltamos aos comentários que são muitos. Irmão Miguel, perspectivas e desafios nesse cenário atual, irmão Miguel. Então, eu acho que desafios são muitos, né? Perspectivas também. Como eu disse, nós aqui temos, eu parto de uma experiência, já falei ali no início aqui da AVSOL, que está praticamente há 20 anos fazendo esse trabalho. Nós até desenvolvemos um determinado período um projeto muito interessante ligado ao governo federal, né? Ligado ao governo federal, ligado à Caritas, que foi o Brasil Local, onde nós trabalhamos aí nos 3 estados do Sul, né, fazendo justamente essa questão de mapear a economia solidária, perceber por que caminhos ela ia, onde é que estavam os grupos, né, formar também uma espécie de comitês, os fóruns, os conselhos, né, tanto aqui no Rio Grande do Sul, como Santa Catarina e também Paraná. Foi um trabalho assim bastante puxado. Claro, tivemos outras entidades que fizeram aí mais na região sudeste, assim como norte e nordeste, mas para fazer esse mapeamento e nesse momento a economia solidária e com a presença do Paul Singer lá na Secretaria Nacional de Economia Solidária, nunca foi um ministério, mas foi uma secretaria com status de, né? E aí, com isso tudo, mesmo as universidades entrando muito, né? Nós tínhamos um trabalho constante de ligação, isso auxiliava muito. E nós aí conseguimos não só mapear, mas também desencadear processos muito, muito interessantes e significativos, vamos dizer assim, no caminho pedagógico, né? Então, o cenário, né, num determinado momento, ajudou muito, inclusive, para nós podermos fazer esse diálogo com a questão das tecnologias sociais, a questão da comercialização justa e solidária, né? E isso se aliava a um momento que nós tínhamos aí, não só pelo fato de pujança, né, mas no sentido de ter uma relação boa e até próxima, por exemplo, com os Correios, o que facilitava a comercialização até mesmo para o exterior de determinados produtos e tal, de forma justa e solidária, né? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque dentro desse contexto todo, de perspectivas da economia solidária, não se busca construir, e eu vi que a Thalita, ela largou isso de início ali, né, que não tem como falar de economia solidária sozinho, não tem. Se você fala de economia solidária, você obrigatoriamente tem que falar de saúde, de educação, de juventudes, de mudanças que o mundo vai fazendo. E aí chegamos num momento aí do país que o emprego formal, aquele da carteira assinada, estava tão forte, né, que num determinado momento a pressão foi tanta lá que o pessoal até criou o sistema de MEI, né, a microempresa de empreendimento individual, para o pessoal ter que entrar nisso não, tem que sair da formalidade. Inclusive, nós passávamos de um momento, apesar de ser do mesmo partido, de um momento do governo federal para o outro, onde a gente começou a escutar isso, né? Não, tem que passar para a formalidade, tem que ser formal.
E não era o que se queria, porque a economia solidária ela não está para ser não está para ficar muito presa, vamos dizer assim, a um rastro, a um leito de um rio, é para se expandir mesmo, né? É para fazer chegar, vamos dizer assim, a água, a umidade onde puder. Então, ela tem que, inclusive, vir acompanhada de um discurso, né? Que ele é justamente integrador, ele é social, ele tem aspectos aí que eu acho que foi o contrário, que, por exemplo, a economia circular pegou algumas coisas da economia solidária, nesse sentido que a economia solidária já vinha um pouco disso. Por isso que a economia solidária, por exemplo, deu bastante certo nos meios aí onde a gente trabalha com a agricultura familiar, até mesmo em assentamentos, etc., porque ela fala uma linguagem muito parecida, né? Vamos dizer assim, ela bate um bom papo na informalidade, mas é quase, né, professor, uma roda de chimarrão aí, né? Então, agora na pandemia não pode muito chimarrão, mas é quase isso. A economia solidária consegue fazer essa passagem, consegue trocar, né? Consegue com esses aspectos todos que eu citei. Então, a perspectiva que se tinha aí é que a economia solidária chegou-se a pensar e discutir isso, que a economia solidária não seria mais necessária, já tinha emprego suficiente, e de uma hora para outra nós despencamos, foi um atropelo, a parte, e aí se confunde economia solidária com administração solidária, teve aquela coisa, e aí surgiu novo desemprego, e aí novamente começou-se a perceber que a economia solidária, ela mais do que nunca era importante. Só que daí, nós já estávamos num momento de prejuízo, estou falando um pouco do cenário, né, irmã? A questão de chegamos e percebemos que estávamos num momento de prejuízo muito forte. Tínhamos enfraquecido aquela vibração, especialmente numa defesa forte das mulheres, né? Porque os grupos de economia solidária, olha, maioria deles, eu não vou falar em percentual, mas a maioria deles, absoluta, se mantém por causa da presença das mulheres, das mães, das mulheres, das meninas, das moças, enfim, né? E aí chegamos a um momento que justamente veio aquela chuva, vamos dizer assim, ácida, ideológica, contra todas essas formas de entender a relação social. E a economia solidária foi prejudicada de forma agressiva, né? Tanto que só se conseguiu manter o Fórum Nacional, está se mantendo assim ainda meio, né, na base da persistência, da insistência, da teimosia, né? E porque lá alguém disse, olha, tanto que o Conselho Nacional, que tanto se projetava de economia solidária, praticamente se foi, não existe, não tem, não. Por quê? Porque houve um desapoio total, né? Não temos mais foi esquecido. A economia solidária, no atual momento, no atual cenário até nacional, estou falando do cenário nacional, de compreensão de governo, não de sociedade, ela é meio que desprezada, não existe, né? Não faz parte do vocabulário. Tanto que a gente não escuta isso oficialmente aparecer, a gente escuta outras coisas, mas isso aí não. Então, o que eu teria a dizer? Que a economia solidária, dentro disso, num cenário atual, estou falando muito a partir aqui de Rio Grande do Sul, né, também, que pelo que a gente sabe, naquela vez que a gente fez todo o mapeamento, nós tínhamos naquele período aí, acho que dá uns 8 anos atrás, só no Rio Grande do Sul, em torno de 5 mil grupos de economia solidária se movimentando. Isso aí é muita vida, se movimentando em torno de algo que acreditava, que fazia produzir. Então, me parece que, irmã, até para mim não extrapolar demais a questão do tempo, né, mas me parece que, em termos de cenário e em termos do que se constrói, nós vamos precisar, e até em termos de perspectiva, de expectativa, nós precisamos focar de forma muito forte, assim, muito até esperançosa, na formação dos grupos, dos membros, das pessoas envolvidas, e uma formação com muito ânimo, né? Muita injeção de ânimo.
Nós estamos com uma experiência aqui com em torno de 60, 50 e poucos, 60 grupos, onde nós distribuímos aí, conseguimos distribuir para eles um tablet, né? Através de uma operação, e cada grupo tem, então, aí uma vez a cada 15 dias, uma vez ou duas por mês, ou alguns outros até uma vez por semana, estamos fazendo essa tentativa de formação, né? Pelo menos com as lideranças. Às vezes não consegue reunir o grupo todo, mas com as lideranças. E versar sobre diferentes temas, né? Vários temas aí, que são esses que fazem assim, parte da economia solidária também, que é da política, da questão da sustentabilidade, né? A questão tão fortemente trazida para a Thalita aí, que é a questão ambiental, ecológica, né? É extremamente importante. Isso, atualmente, temos grupos que fazem diversas coisas, né? Desde, né, quando citando o exemplo, desde que o pano, o tecido da sombrinha lá do guarda-chuva que sobra para fazer alguma coisa, fazer uma jaqueta, ou então, atualmente até, né, professor, na questão da engenharia, o óleo de fritura que sobra, não para fazer o sabão, mas até o biodiesel. Então, me parece que a economia solidária, ela caminha também nessa perspectiva, né, na perspectiva de avançar aí. Então, a perspectiva, no meu ponto de vista, e também o entendimento é que se possa agora fortalecer as conferências, os momentos de encontro, os grupos na transversalidade deles, né? E, especialmente, buscar fontes de recursos entre as pessoas que acreditam, que apoiam. Nós tivemos aí um deputado que, na dificuldade da percepção da própria economia solidária mantida aí com os grupos, vou dar um exemplo, o pessoal que trabalha com mel, né? Várias famílias que se juntam, trabalham não chega a ser uma cooperativa, mas é um grupo de Ecosol na questão do mel, mas não tem lá a máquina para tirar o mel, né? Para tirar de forma melhor, mais adequada dos favos. Então, um deputado que, ligado à causa justamente dos pequenos agricultores, fez uma emenda, né? E que acredita em economia solidária, fez uma emenda que possibilitou agora, nos próximos dias, próximos meses, a gente chegar com equipamentos também adequados, porque a economia solidária, e isso ninguém, nem quem iniciou ela e quem trabalhou durante tanto tempo, mesmo na formatação, vamos dizer assim, teórica, ninguém diz que ela não pode se mover e não pode mudar, né? Então, me parece que, em termos de cenário e em termos de construção, a própria economia solidária, partindo de uma educação que é popular, dessa formação que é popular, que é de base, que é aí, mas ela vai precisar cada vez mais desse apoio científico das universidades, dos grupos, de quem estuda, para se embasar e poder avançar, né? Hoje, por exemplo, tem aí as questões de análise de ciclo de vida, né? De produtos, de equipamentos e tal, que são extremamente importantes para quem trabalha com a reciclagem, para entender e possibilitar que se dê o destino mais do que correto, e que até não se trabalhe com determinados produtos que são jogados e tal, e que vão ferir ambientalmente se tu fizer o descarte dele, não só o descarte, mas a reciclagem ou a reutilização, o reuso de forma equivocada, né? Então, essa construção toda, isso às vezes, nós falamos do óleo, né? Vai pegar o óleo de cozinha e vai... fez todo o processo bonito, aí pega lá as garrafas, está sujo, vai lá e lava na beira do rio, né? Todo um processo às vezes se perde ali, né? Para dizer que nós precisamos aí, extremamente importante, o conhecimento para avançar. Então, um dos cenários, de uma perspectiva, de uma possibilidade que me parece muito clara e muito importante, é esse andar junto, e de forma aí, como eu falava, primeiro de mãos dadas, entre o conhecimento, as pessoas que querem construir, né? Eu fiquei pensando aqui, professor, que nós estamos aqui com um problema sério na questão dos carrinhos, né? Dos catadores que puxam o carrinho. Ainda hoje nós estávamos aí com o pessoal da Defensoria Pública
tratando do tema, porque tem uma lei aqui, que é do atual prefeito, quando ele foi vereador, que proíbe, né? Proíbe a carroça, proíbe. E agora está sendo um problema sério, porque está se multando esse pessoal. Multando. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul o surgimento aí com o irmão Tchequim, que já faleceu, Antônio Tchequim. Ele chamava esse pessoal de profetas da ecologia, porque era o pessoal que passava com o carrinho e eles profetizavam, com a ação deles, eles profetizavam que o país precisava ser cuidado, que o país precisava ser visto de forma diferente, precisava ser acarinhado ao invés de ser depredado, né? Precisava ser separado o lixo então, me parece que nesse contexto todo, e que o senhor falou dos carrinhos, não tendo uma aceitação, mas tendo mais ainda essa visão de que eles são importantes, que eles fazem parte, que não são um artefato de exclusão social, mas são pessoas que estão aí invisíveis, ou invisibilizadas, melhor, não invisíveis, invisibilizadas. Chega o carrinho que... Então, me parece que essas ações que juntam justamente a perspectiva do pensar, do ver, do agir, do projetar, do planejar, com a economia solidária, em termos de relação e de compreensão possível, vão fazer total diferença, né? Eu acho que é um dos cenários que se constrói. E já fecha o que a gente está fazendo aqui, né? Tu não tem como fazer economia solidária, mas de jeito nenhum, Daniele, se não tem a questão política envolvida. Não adianta fazer todo um trabalho de economia solidária com os catadores, se lá no legislativo, enfim, ou então no executivo, se faz uma legislação que possibilite a queima total dos resíduos. São passos que precisam ser trabalhados. Então, me parece que isso é extremo. Ou então, faz uma legislação lá da Secretaria de Economia ou de Indústria e Comércio que proíbe qualquer feira, proíbe comercializar o produto. E o que acontece? Vai tudo para nada, né? Então, a questão da política social me parece extremamente importante também para poder acontecer e se desenvolver a economia solidária, né? Sem falar nessa questão toda de formação. Acho que é isso, irmã. Senão eu vou tirar o tempo dos outros, a gente precisa escutar todos, né? Não, estou brincando, mas creio que é a partir daí. São perspectivas, são cenários que se apresentam, como em muitos outros aspectos, né? Da pesquisa, disso, que nós estamos na economia solidária com um cenário bastante difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim um ânimo tão forte do pessoal, né? O pessoal não está desanimado. Até porque a economia solidária, ela não foi iniciada, não foi criada para concorrer com o atual sistema de comércio capitalista que existe. Então, a gente tem que achar justamente outras coisas. Talvez no meio das pedras, como água que escorre pelas fendas, aí a gente achar os caminhos, né? Então, esse é um desafio que nós temos aí. Fica aqui, então, esse desafio da gente pensar a formação para todos, desde os administradores de empresas públicas, privadas, enfim, políticos, nós precisamos passar por esse processo de formação até da criança nos seus anos iniciais. Acho que em todas as fases da vida somos convocados aqui para uma formação e repensar essa nossa atuação com a sociedade. Professor Dr. Carlos Alberto Máximo Pimenta. Eu fiquei aqui em êxtase, Miguel, com a sua fala, e eu sou um otimista, eu não sou pessimista. Eu acho que o mundo está caindo, por vários motivos que eu não vou entrar no mérito aqui, porque nós estamos vivenciando isso. É impossível não se indignar com 430 mil pessoas morrendo por conta de uma doença que poderia ser melhor trabalhada do ponto de vista do gestor público e a dignidade humana. Então, eu sou otimista, eu não sou pessimista. É juntar uma meia dúzia de gente que arregaçar a manga e pensar um mundo diferente. Então, eu fiquei aqui em êxtase, ouvindo, e eu trabalho muito com as mulheres, trabalho muito mentira. Eu estou começando a trabalhar com as mulheres da periferia, mulheres negras, pretas, da periferia de São Paulo, e isso tem um lastro de discursos urbanos, etc., nesse campo da geração de renda. E eu estou muito feliz com isso, porque tem gente que está fazendo, tem gente que diz assim,
Ah, mas ninguém está fazendo nada. Você não está fazendo. E tem muita gente fazendo. Tem muita gente aí, nesse momento, na linha de frente, na condução de um mundo mais justo. E aí eu acho que a gente tem que parar de achar que não tem ninguém fazendo e ver o que as pessoas estão fazendo e incentivar o que as outras pessoas estão fazendo, né? E aí você tocou em várias questões que eu ia teorizar, que eu falei que não ia teorizar, eu sou obrigado a teorizar, para dizer o seguinte: temos alternativas. Primeira questão que você coloca é a rede. Nós temos que construir uma rede de solidariedade de gente que está fazendo, de exemplos que a gente está fazendo, e que está fazendo fora dessa lógica predatória. Isso não significa, como os movimentos pela terra, os movimentos por propriedades urbanas, etc., são movimentos que não fazem, e de alguma forma, não fazem frente ao capitalismo, porque elas não estão querendo romper o capitalismo, estão querendo participar, eles querem que a boca do túnel se abra ao lado ao contrário, que todo mundo entre. Nós não queremos só socializar a pobreza, socializar a vulnerabilidade. Nós queremos dar acesso para as pessoas. E esse acesso, necessariamente, ela não está no vínculo da formalidade ou da formalização que você coloca. Eu acho que é fantástico. Primeiro caso, então, a primeira questão aqui é a rede. A segunda questão é a política. Nós nos despolitizamos. Quando eu falo política, eu não estou falando de partido. É claro que tem a ver com partido, com posições ideológicas, mas não estou falando de partido. Eu estou falando de colocar a natureza, o ser humano, o indivíduo no centro, e não a saúde das economias. Nós temos que privilegiar a saúde das pessoas. A saúde das pessoas. E nesse sentido, quando a gente pensa em políticas, o desdobramento está na formação, que você coloca muito bem, e o desdobramento também está no campo político, de políticas públicas, que coloquem as questões da economia solidária, da economia da cultura, como eu tenho trabalhado, no mesmo nível de políticas de desenvolvimento e tecnologia industrial. Nós temos que valorizar, e isso não são as grandes cidades que têm que fazer esse mundo, mas são as pequenas cidades, os pequenos centros, trabalhar com redes de relações, que não são redes de associações de trabalhadores, mas com redes de poderes locais de prefeitura, que criem planejamentos e condições de escoar essas produções numa outra perspectiva de mercado, não criminalizando os movimentos sociais, de certo modo, né, mas garantindo o que eles vão chamar na administração, que eu também não entendo de logística, não entendo de educação, mas eu tenho usado as palavrinhas da administração, que é de cadeia curta, né, que é mercado de cadeia curta, que é aí que é um charme. Quer dizer, o cara aí a vereadora pode fazer melhor que eu e dizer o seguinte: a cidade de Rio do Sul, ela não tem que comprar produto em São Paulo, em suas licitações, ela tem que comprar produto da rede. E essa rede tem que ter preços justos, e não superfaturamentos em licitações que são gigantes brancos. Mas aí, enfim, nesse sentido de rede, de política, de informação, etc., tem de planejamento, tem uma outra questão que eu acho que ela é fundamental, que passa pelo sistema, pelo indivíduo, pelo processo de educação, que é a mudança de mentalidade. A nossa mentalidade está inscrita em sociedades competitivas, de concorrência, de um do outro, como é que é? De todos contra todos. Nós estamos construindo uma sociedade e um espaço onde que nós somos. A alteridade tem que estar presente. Não podemos brigar contra todo mundo. Não pode ser uma sociedade de todos contra todos. Se morrer mais um, é mais um que está morrendo. É um próximo, não que está morrendo. Então nós temos que criar uma outra mentalidade para pensar o mundo. Né? E não, é claro que a gente vive numa sociedade de competição, mas a gente tem que estabelecer, ao invés de competição, solidariedade. Nesse nível, eu fiquei muito pensando, na medida que o Miguel foi falando, eu fiquei muito pensando num filme, Aprendendo com Ladakh. Nesse filme, Aprendendo com Ladakh, alguém faz uma pergunta, a pesquisadora faz uma pergunta para o rapaz: o que é pobreza para você? Aí ele tem toda uma vivência de comunidade rural, de casas rurais, de relação rural. Ele fala que não tem pobreza, porque a gente planta, a gente produz, a gente tem o nosso ovo, a nossa carne, que a gente socializa isso.
Passado 20 anos o capitalismo se instalou no Ladakh, aí perguntaram para esse mesmo menino o que é pobreza. Ele falou assim, pobreza é o que a gente vive, é onde a gente vive. E aí ele desloca do rural, da produtividade, da produção coletiva, do trabalho coletivo, que não é sem intenção, que não é sem disputa, né? Não dá para a gente ser ingênuo e não perceber que tem disputa, o ser humano disputa. Né? E aí a mudança de referência, de visão de mundo, inseriu a ele a noção de pobreza. Então, a noção de pobreza ela é construída. Quando alguém fala precisamos criar meios para formalizar o que é naturalmente informal, ele está querendo colocar o cara numa caixa, onde ele tem que correr solto, livre. E é claro que, enfim, né, eu não queria também me estender muito, senão eu fico aqui falando sobre questões, mas eu tive uma experiência muito 10, importantíssima, que eu trabalhei junto com alguns professores aqui de Itajubá, alguns alunos, pesquisadores, trabalham junto com a Caritas Minas Gerais, lá nos movimentos de atingidos pela mineração em Conceição do Mato Dentro, e a Caritas desenvolveu um projeto muito interessante. Nós fizemos um diagnóstico dos impactos da mineração e aonde é que poderia ter desenvolvimento coletivo, solidário e tal. E foi muito interessante porque a Caritas ficou lá 4 a 5 anos e fizeram projetos de contrapartida maravilhosos que não resolveu o problema da mineração, porque tem fim esse problema, né? Secou a água, acabou. Mas eles conseguiram gerar nas comunidades outras propostas de organização de mercados institucionais, de rendas, redes de solidariedades, escoamento de produtos, etc. Então, para finalizar essa minha passagem, né, não dá para a gente pensar a economia de qualquer perspectiva exclusivamente dentro desse modelo hegemônico. E aí nós temos que pensar o papel da mulher como dirigente dessas comunidades. A mulher é fundamental. Falar de economia solidária, economia criativa, da cultura, tem que falar da mulher. A mulher é o stage da economia, da nova economia que está aí. Nós não podemos deixar de falar dos povos negros, das restituições que a gente tem que fazer com os povos negros e os povos indígenas, dos saberes e tal. Não dá para a gente excluir a economia informal das periferias. E não dá para a gente desperdiçar os saberes e os fazeres que as comunidades historicamente têm, que essa tecnologia industrial, de produto, de patentes, ela se apropria e depois diz que é dela e nega outras formas de conhecimento que são importantes. Então, é nesse bolo que eu fico feliz de estar aqui discutindo com vocês, e nesse conjunto de tensões, porque, afinal de contas, a economia, a cultura é um espaço de disputa, relação de poder. Então, nós temos que disputar a economia a favor da gente. É uma disputa, não podemos abrir mão da economia, da cultura, dos saberes tradicionais. Enfim, é isso. Obrigado. Deixemos, então, reverberar essa questão da humanização, trazendo a pessoa para o centro, a alteridade, se colocar no lugar do outro para perceber as reais necessidades. A formação, aqui reafirmada pelo professor Dr. Carlos, mas também as políticas públicas, efetivar políticas públicas que atendam às diferentes necessidades nas diferentes fases da vida. Daniele Zanella. Então, dá para a gente pensar em muitas coisas com as falas dos colegas, né? E o dia a dia que nós vivemos, eles nos trazem momentos de dizer, reafirmar, sim, dá certo. Eu falo isso porque, na minha primeira experiência profissional na PAI de Rio do Sul como assistente social, o primeiro presente que eu ganhei no meu aniversário, eu comecei em julho lá na instituição, é uma organização não governamental que trabalha com pessoas com deficiência intelectual e múltipla. E o primeiro presente que eu ganhei nessa experiência, que eu fiquei 15 anos lá da minha vida, foi uma capa de caderno feita com sacola plástica. Como que era? A mãe dessa menina, né, que estudava lá, ela cortou todas as sacolinhas do mercado plásticas, fez um novelo, como de um novelo de lã, e depois ela fez um crochê
de uma capa de caderno linda e eu ganhei. Então, recriar o que existe no nosso dia a dia é tão especial, aquele presente foi tão marcante na minha vida. E quando meu pai dizia, né, que quem estuda à noite precisa de um apoio, a irmã Zenilde sabe, conheci o meu pai, Luiz Anela, professor de História, Geografia, nessa linha, né, de pensamento, ele sempre dizia, a gente precisa pensar naqueles que trabalham o dia todo e vão de noite para a escola, a gente tem que pensar no lanchinho que eles podem levar, porque eles chegam direto do trabalho, não tem dinheiro para comprar o lanche na escola. Então, eu cresci ouvindo e experienciando situações onde a preocupação com o outro, a valorização da vida, me trouxe para isso. Então, quando eu escolhi minha faculdade, vou fazer serviço social. Todo mundo, mas para quê? Você não vai ganhar muito dinheiro com isso e tal. E o meu pai e a minha mãe disseram, não, você vai, faça isso. E hoje eu sou tão feliz por estar vereadora, por passar pelo executivo também como secretária, porque no dia a dia, quando você vai numa casa de uma família vulnerável, quando você percebe que ela não tem nenhuma alternativa a não ser lutar pela sua vida, catar latinhas, vender aquela capinha de caderno feita com a sacolinha, porque ela tinha uma criança com deficiência e ela era mulher, professor Carlos. Muito bem lembrado quando você disse que as mulheres se destacam, e é verdade, porque ela foi abandonada quando nasceu sua filha com deficiência, e ela vendia essas capinhas e todo mundo queria, ela não dava nem conta de fazer, porque ela reaproveitava a sacolinha plástica que ninguém nem sabia o que fazer mais com ela, e ela trazia para o seu dia a dia o seu sustento com isso. Então, nossa, para mim foi o presente mais lindo que eu ganhei na minha vida, né? E ela se sustentava com isso. Então, eu pensava, poxa, né, na nossa cidade, que não é uma cidade com grandes situações de vulnerabilidade, com favelas, com situações de comunidades muito carentes de recursos financeiros, mas existe sim as pessoas que passam por essas situações. Como secretária, nós tínhamos no cadastro único, recebendo Bolsa Família, por exemplo, apenas 728 famílias recebendo o Bolsa Família e 2.200 no cadastro único. Tem 70 mil habitantes na cidade. Né? Então, não é um número muito expressivo, mas a preocupação com as minorias é da minha profissão. E isso eu trago hoje como vereadora, e quando eu propus a lei, as pessoas disseram, tá, mas para que é isso, né? Quando nós começamos a conversar na minha campanha, o que você quer ser vereadora por quê? Então, eu fazia uma exposição de motivos. Porque aquele catador de material, que agora cresceu muito com a pandemia, ele precisava ser reconhecido como um trabalhador. Isso não é muito fácil, não. E aí eu chamei o setor de planejamento da prefeitura, o setor do meio ambiente, a vigilância sanitária, o secretário de assistência social, o secretário de educação, as universidades, né, que aqui em Rio do Sul, a Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale, a Unidave, ela criou uma incubadora social para trazer esse conhecimento e a formação para essas pessoas que querem empreender na rede solidária e social. Então, eu disse, nossa, que chance grande que nós temos de debate. Então, debater com a comunidade, saber os rumos políticos de política pública para a nossa cidade, é o que eu quero defender. Então, quando eu fiz a sugestão da lei, prontamente foi acolhida. Por quê? Porque nós chamamos todos para participar. E para implementar uma política pública é algo bem complexo, sim, porque depende de orçamento, depende do gestor querer, né, que aquilo possa acontecer na sua cidade. Então, isso tudo é um grande desafio. E eu estou muito feliz, né, por começar isso aqui. E aí, quando o professor Carlos também trouxe, né, a questão, o que você pode fazer para valorizar, por exemplo, a agricultura familiar? Nós participamos de toda a elaboração de um programa aqui no município que utiliza, na merenda escolar, quase que 100% dos produtos dos agricultores para a merenda escolar. Por quê? Porque são sazonais, né, os produtos. Aqui tem cebola, aqui, mas aí você não produz tudo o ano inteiro.
né? Então, você adaptar os cardápios das escolas junto com as nutricionistas para aproveitar o que o produtor aqui da nossa cidade pode produzir e fazer. Então, é uma rede. A nossa cidade, ela precisa estar conectada nos vários setores dessa rede, né? E a economia solidária vem a contribuir com isso. Quando a universidade me chamou, porque desenvolvemos vários projetos sociais lá, e eu tive essa chance, essa oportunidade, né, de levar algumas ideias nessa linha. Foi prontamente atendida, então eu me sinto grata por isso, né? Ai, mas Rio do Sul talvez não precisa sim, como o irmão Miguel falou, né? Agora nós temos que nos organizar diferente, a economia mudou, e é uma economia que busca a pessoa como centro, e é isso que eu acredito. Então, todo esse olhar diferente para a assistência social é o meu propósito de vida. E quando a gente vê lá os catadores sem um carrinho bacana para poder trabalhar, com uma bicicleta, ou, eles não têm o mínimo, né, de condições. Então, vamos trazer todos os setores aqui em Rio do Sul, tem metalúrgicas, tem usinagem, que podem colaborar com esse trabalho deles, trazendo tecnologia social e tecnologia na área da metalmecânica, para fazer um aplicativo de celular, para que os bairros possam se conectar nesse aplicativo e organizar a coleta do lixo, que já temos coleta seletiva, mas enquanto a Associação de Municípios do Alto Vale pensar em uma cooperativa grande, porque são 28 municípios aqui na nossa região, Rio do Sul é o maior, mas tem município de 2.000 habitantes. Eles não têm lixo reciclado. Claro que eles têm. Então, a gente precisa pensar o contexto que nós vivemos aqui e experienciar. O professor doutor ali disse, nossa, a nossa universidade tem muitos casos, a Thalita vai trazer também experiências. Como é bom a gente poder conversar sobre isso e ver que dá certo. Então, estou muito feliz e grata por esse momento. Então, deixamos aqui nessas, já, digamos, prospectivas, nós já passamos com o irmão Miguel ali esses desafios, perspectivas, já com o professor Carlos nós já tivemos várias prospectivas, né, por onde andar, e a Daniele traz agora essa questão do papel do gestor, da construção, da elaboração de leis, para contribuir, então, de fato, com as pessoas se serem... digamos assim, ter a força de lei também nessa organização. Thalita, eu estou aqui com a Nossa Senhora Aparecida, e eu soube que você participou deste projeto também aqui na Unifateia. Você pode contar para nós e como que isso também pode ser atividades de fonte de renda para as famílias, de saídas nesse período assim tão difícil? Isso mesmo. Bem, eu como designer, a gente sempre pensa em projetar algo, um produto para alguém, né? Então, eu acho que essa discussão está totalmente ligada com a economia. E esse projeto que eu tive foi um projeto muito interessante, que eu desenvolvi durante os 3 anos, né, com o professor Rosinei. Foi um projeto do CNPq, em que a Aparecida, ela é dominada pelo setor de serviços, né? O PIB dela gira em torno do turismo, e eles recebem, antes da pandemia, né, recebiam em torno de 12 milhões de visitantes por ano, então todo o PIB da cidade está em torno desses visitantes. E uma das maneiras, né, que eles recebem esse dinheiro foi por meio de vendas de serviços, como, por exemplo, as imagens sacras, né, que são as imagens de Nossa Senhora. E o nosso projeto era com uma microempresa, que era familiar, que foi o que o professor Rosinei falou, era a mãe, o pai, o tio, todo mundo junto, trabalhando no fundo da casa. Então, eu cheguei lá várias vezes para visitar, para conversar, para entender, né, a importância daquilo, né, como que aquela microempresa sustentava eles e realmente trazia, né, a comida para casa. E o nosso projeto foi muito interessante, porque envolve a questão ambiental, que eu também gosto bastante, que era reutilizar um resíduo da filtração da cerveja
e misturar com a carga do gesso. Então, pegar 5%, 10%, 15% e fazer esses ensaios para ver, né, se seria possível fabricar, porque acaba ficando muito poroso. Então, a gente pegava essa questão ambiental de usar o resíduo da filtração da cerveja e misturar com gesso. Então, nisso, eles teriam economia de material. E foi um projeto muito interessante, eu desenvolvi durante 3 anos. A gente focou bastante nessa parte de engenharia de materiais, tecnologias sociais, entendendo realmente o impacto, né, da pesquisa científica na vida dessas pessoas. E eu acho isso muito, muito interessante, porque realmente você vê, né, como a educação, a pesquisa científica tá tudo interligado hoje em dia. Que bacana, olha só, um curso de designer, o quanto pode contribuir aí para a comunidade, enfim, para todos os níveis, né? Desde a montagem da bicicleta até da imagem sacra, enfim. Professor Dr. Rosinei. Irmão Miguel, meu camarada Pimenta, Daniele, né, irmã Zenilde e Rita, de tudo isso, viu, irmão Miguel? Né, eu sou um sonhador. Eu sonho muito porque da onde eu vim, né, a situação é complicada, não tem muito horizonte, por falta de tudo isso que nós explicamos aqui, por falta de políticas públicas claras, fáceis, né, onde possa abrir, né, caminhos para esses jovens, né, que hoje estão aí, né, alguns em situações de alta vulnerabilidade. É importante, né, só pegando o gancho da questão desses veículos de coleta, né, desses materiais recicláveis, o conceito que nós usamos, né, trabalhar com ciência, trabalhar com tecnologia, trabalhar com parâmetros da engenharia, design, trabalhar com arte, porque esses carros serão pintados a partir de movimentos artísticos. Então, entra a psicologia das cores, como eu disse. Então, essa harmonia com o ambiente ele é muito importante, né? E trabalhar com conceitos até de matemática e física. Então, nós vamos construir o carrinho, observamos uma situação, né, de adaptação, principalmente de garfos nas rodas, colocar o eixo onde você distribui as forças e reduz, né, o esforço dessa pessoa que está empurrando o carro. Então, usar todo esse conhecimento em prol dessas pessoas é muito importante, porque você atende a necessidade dessa pessoa, você tem contato com essa pessoa. Então, e nós começamos o projeto, na verdade, de trás para frente, devido à pandemia, porque nós temos uma parceria com a irmã Guadalupe, que é a parceria com a igreja, então tem uma comunidade. Nós íamos fazer a formação, porque eles têm que ter essa formação, né, dos tipos de materiais, de como reciclar, o valor, porque tem atravessadores no meio de tudo isso. Então, a gente entra no meio do furacão que a gente precisava dar essa formação. Então, nesse meio período de pandemia, nós fomos muito atingidos devido à questão, né, do distanciamento, né? Mas a gente pensa em levar esse projeto lá para a Unifei, principalmente também, o pessoal que trabalha bastante com desenvolvimento, tecnologia e sociedade, para criar essas redes, entender essas redes, né, porque é uma questão, né, de trabalho em equipe. Então, a gente tem propriamente a universidade, temos a questão do governo que fomenta com a bolsa desse jovem estudante em design. A gente tem a questão da própria igreja, a irmã, que é a nossa parceira, de uma maneira ou outra, ela apoia o projeto. Então, é buscando esses parceiros, essas redes, que a gente começa a ampliar. E dar dignidade, né? Então, essa pessoa vai ter dignidade, seja ele com o carrinho, com a bicicleta, que nós já estamos pensando também. O projeto, ele eleva uma bicicleta, um sistema de encaixe. Então, a coisa vai caminhando e ela vai acelerando, né? Temos alguns parceiros já querendo construir os carrinhos, então tem alguns parceiros querendo fomentar, alguns colegas que estão
próximo da gente. Então, você cria essa rede fraternal é um pequeno projeto que a gente começa a dar dignidade a essas pessoas e escutar essas pessoas. Nossa, a gente senta, né, para entender a história de vida. Pessoas que saem lá da Bahia, que passa por Osasco, chega em Lorena, eu falei, cara, mas peraí, olha só a vida dessa pessoa, né? E eles não são ouvidos pela sociedade. Não há uma ressonância, né? Tampouco chegue até algumas pessoas, como é a questão da visibilidade. Então, eles são invisíveis, né? Então, enfim, unir conhecimento, arte, tecnologia, aspecto da engenharia, matemática e física, e arte, né? Então, porque tudo na vida é uma arte. Então, e prazerosa. Eu coloco isso muito para meus alunos, né? Fazer as coisas mesmo de forma prazerosa. É um prazer fazer isso, acordar na segunda de manhã, 6:30 da manhã, e sair atrás, né? Juntar o aluno e sair atrás dessas pessoas, né? Que estão, né? Entender a logística deles, porque essa pessoa às vezes mora em outro bairro, a percepção de coleta com outros costumes, enfim. É uma lição de vida, né, que a gente tem que levar, né? Então, e o trabalho da Thalita foi muito importante também, viu, pessoal? De conviver, né? O aluno, ele sai da universidade, ele vai na prática, ele vai vivenciar a prática, conhecer as pessoas, estudar o campo, entender o campo de pesquisa. Nós passamos o dia lá em Potim, e olha só, ela convivendo com essas pessoas, entendendo essas pessoas de uma maneira, né, de uma sensibilidade enorme. É um aprendizado enorme para ela, é muito. Porque hoje ela está no mestrado, ela está indo para o Canadá, então, de uma maneira ou outra, essa prática para esse aluno foi muito importante, porque nós vivenciamos, às vezes, em algumas situações, de trabalhos muito teóricos. É uma crítica minha, assim, do ponto de vista pessoal, né? Eu mesmo vivi isso em algumas universidades, né, que o trabalho fica na prateleira e não é colocado, né, na rua disso, né? Então, o aprendizado, a teoria, a prática é muito importante para esses jovens dentro da universidade, né? E esses trabalhos buscam a base. E aí, quando você busca a base, quase ciência básica, a transformação ela é exponencial. Tá? Vira um elefante branco, eu até brinco, né? Nós não sabemos aonde vai chegar esses jovens que estão transformando vidas, né? Então, é uma semente que é plantada, irmã. Então fica aí, né, esse desafio cada vez mais para um conhecimento alinhado à prática, né, à vivência, mas sobretudo esse conhecimento que empodera as pessoas a fazerem o que já sabem fazer. Eu fico pensando aqui que o novo ensino médio, ele vem muito nesse viés, nos questionando, é preciso um conhecimento que insira esse jovem, esse adolescente no mercado de trabalho. É preciso uma universidade que insira esse jovem no mercado de trabalho. Mas não é uma inserção qualquer, é uma inserção humanizada, né? Que sente, que aprenda a fazer uma escuta ativa da realidade, que escute as pessoas, que aprenda com os relatos e as histórias, as narrativas de vida das pessoas. E a partir do momento que uma pessoa, por exemplo, aprende a fazer para ensinar, também aprende para ser promotor do seu próprio autossustento. Então, como cada vez mais a gente alinhar este conhecimento ligado à prática? Fica aqui o desafio para todos nós, né, passarmos da teoria para a praxis. E aqui nos cumprimenta, também precisamos propor outras lógicas, além do que está proposta no capitalismo, diz Bianca. Rosalina, hoje está em alta a economia de Francisco, que no fundo é a economia solidária. Aqui trazendo presente o nosso Papa Francisco, que tem nos trazido muitas luzes nessa dimensão da economia, né? Irmã Elza, novo modo de organizar a economia com competência. Sim, outro mundo é possível. Economia solidária, o Solimar Amaro.
Economia solidária é uma das formas de diminuir a desigualdade na sociedade. É fraternidade e não competição. O mundo é humano. Solimar, lá da PUC do Rio Grande do Sul, assessor, né? Economia solidária é definida como o conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizada sob a forma de autogestão. Economia solidária é organizar a sustentabilidade a partir do bem viver e desenvolvimento local, a vida com qualidade e respeito aos outros ambientes. Economia popular e solidária é organizar e incentivar a criatividade do povo como forma de bem viver sem ser escravo do capitalismo, recriar e reutilizar. É interessante todos saberem que economia solidária, um jeito diferente de produzir, vender, comprar, a troca para poder viver sem que sejam explorados. O objetivo é criar atividades econômicas sustentáveis, geridas na base da cooperação entre os seus trabalhadores e trabalhadoras, numa perspectiva de desenvolvimento local. É de construção de outras relações sociais emancipadas. É utópico pensar que nossos governantes, com todo respeito, Daniele, farão propostas de mudança? É uma transformação que precisa começar nas ruas? Como começar essa transformação? Essas transformações ou essa transformação? Fica aqui, Dani, para quando chegar a sua hora, a resposta. Parabéns a todos, tudo depende de como é aplicado, com quem é aplicado economia solidária. Sabemos que muitas pessoas necessitam muito da ajuda para iniciar seu negócio sem que haja interesses. Quanto à alegria, Dr. Carlos Pimenta, sempre sintonizado entre ciência e comunidade. Cumprimentos, então, da Maribel, cumprimentos da Albertina. Acho que quando se fala em economia solidária, não deveria misturar política ou partidos, e sim pensar no ser humano como um todo, no ser humano integral. Marcílio parabeniza a todos. Daniele, o ser humano é um ser político e social. Muito bom, irmão Miguel. O João Rocha Lê Dias. Maria Júlia, boa noite. Parceria é tudo. André, economia solidária, uma caminhada consistente. Profetas da economia nos recordam o Solimar. Eu pergunto à vereadora Daniele, como vai os catadores de rua? Se está ainda funcionando? Poderia responder, Bianca. A fala do professor Carlos Pimenta nos traz perspectivas e esperança para pensar alternativas. Então, agora seguimos, porque os comentários aqui são muitos, e vamos já para as nossas considerações finais. Aqui já emendamos um pouco perspectivas, expectativas, enfim, e desafios. Considerações finais e o nosso já agradecimento, irmão Miguel. Nós vamos precisar retornar aqui para aprofundarmos este assunto. Gratidão por ter estado conosco. Quais são suas considerações finais? Bom, em primeiro lugar, eu inicio agradecendo, né? Agradecendo o espaço, agradecendo o momento. Queria dizer, professor Rosinei, irmã Zenilde, né, que, em nome dos colegas também, que vocês são, além de generosos com o espaço, com o momento, são corajosos, né, porque esses temas, eles são muitas vezes esquecidos de serem discutidos, né, nos meios acadêmicos, nos meios sociais, nas bancas, viu, Thalita, nesses espaços que deveríamos fomentar como qualidade de possibilidades para o mundo novo, né? Por quê? Porque geralmente esses temas também eles comprometem. Então eu vou ter que ter no mínimo, quando eu falo desse tipo de tema, no caso da economia solidária, eu vou ter que ter no mínimo um pouco de ética e coerência em caminhar por aí, né? Ser solidário também. Então é uma provocação, a gente acaba se tornando provocadores da solidariedade, da economia solidária também. Então, parto daí dizendo e fazendo a consideração final de agradecimento, em primeiro lugar, agradecimento por todo o pessoal que esteve aí presente, esteve acompanhando, aos grupos de economia solidária aqui do Estado, que são da rede. Nós temos uma rede aqui dentro da AVSOL que a gente chama de Rede Ideia, né?
justamente trabalhando a questão da economia solidária, junto com essa questão de inovação, de busca, de construção, de ousadia, né? Então, a Rede Ideia, dizer que agradecer a eles, porque tinham muitos aí presentes acompanhando. E dizer, né, que foi muito bom ter estado com vocês, uma qualificação de conversa, discurso. No início, eu falei que a gente tinha que se encontrar socialmente, depois o professor Carlos fez essa fala também, assim, de forma bem clara. Nós precisamos nos encontrar como meio que, às vezes, ousados, otimistas e meio malucos, né, professor Rosinei? Por que não? O Papa Francisco disse isso, tem que ser visto como meio loucos nesse mundo aí, na questão da economia, para a gente poder avançar, poder transformar. Né, Daniela? Na política também, se não vai com os teminhas prontos lá que o pessoal gosta, até os momentos de tribuna, né, cortam, não dão muita bola. Então, eu acredito que esse nosso momento serviu também para a gente se encontrar. Isso é muito importante. Estamos, com certeza, começando aí uma nova rede, né? Porque quando a gente se encontra, a gente se conhece e a gente vê que as perspectivas são iguais e que cada um aqui está representando talvez centenas ou milhares até de pessoas que também pensam assim, que comungam assim, é extremamente importante. Então, acredito que fica assim o desafio muito forte e como busca de encerramento, de finalização da nossa conversa, é a provocação, né? Vamos juntar um pouco do que a gente já faz, mas vamos consumir economia solidária, né? Essa é a minha provocação, meu ensejo final, né? E com um enorme agradecimento a você, Mazenilde, a todo o bom ambiente que se criou aí, e também esse ambiente universitário que vocês têm provocativo, né? Tomara que a gente possa aí realmente fazer construções aí acadêmicas juntos, né? Trabalhar juntos, juntar até as universidades nessa caminhada. Obrigado e feliz por estar com vocês. Gratidão, a grata satisfação, irmão Miguel, mas precisamos deixar esse caminho aberto, né? Professor Carlos Alberto. Considerações finais que nunca se encerram, elas se abrem, né? Considerações de abertura. Eu queria primeiro agradecer o convite, acho que a gente tem que estabelecer mesmo uma rede de pessoas que querem fazer coisas, né? Eu acho que a gente está na contramão de tudo, eu acho que eu sempre na minha vida mandei o contrário, todo mundo para um lado, eu sempre para o outro, eu não entendi muito bem, hoje eu tenho mais clareza, mais consciência desse processo, e o irmão Miguel falando uma coisa que eu acho fantástica, que nós precisamos construir uma outra ética, um mundo com uma outra ética, que não seja uma ética do possível, como disse o nosso príncipe FHC e suas mansões parisienses, né? Mas uma outra ética que se reverbere na centralidade da pessoa humana. Os comentários foram muito ricos em falar de bem viver, eu tenho lido muita coisa sobre bem viver, eu acho que a gente tem que fazer essa distinção entre uma sociedade que propõe uma outra ética, e dentro dessa ética colocar a natureza e o ser humano também no mesmo nível, na mesma simetria, né, de direitos. Então, a pergunta que eu tenho pensado muito é: quem tem direitos a ter direitos? Né? Quem é que tem direitos nesse modelo de sociedade? E aí é o seguinte: todos nós temos que ter direitos a ter direitos. E para isso nós precisamos mudar essa dimensão ética. E para fazer esse exercício, a universidade tem que sair de seus castelos, se desencastelar e viver na comunidade. O sistema de políticas tem que colocar no mesmo nível a informalidade de políticas industriais e ciência e tecnologia de grande porte. Nós precisamos falar, como o Rosinei disse um dia para mim, num determinado lugar que eu não falo onde é, porque tinha muita cerveja e pouca... Enfim, aí ele diz o seguinte, que nós precisamos criar, romper com as patentes, com a produção intelectual. A produção intelectual na universidade ela é pública, ela tem que ser para todos, né?
E, por fim, nós temos que tratar a comunidade não no sentido de inferioridade, nós temos que tratar a comunidade, os saberes da comunidade, de modo horizontal e não vertical, de cima para baixo. Né? Nós temos a técnica, parte da técnica, mas o conhecimento da técnica não está com a gente. Nós precisamos ouvir essas pessoas e juntos construir uma outra ética, uma outra técnica, outros conjuntos de valores. Nós estamos longe de conseguir de entrar nesse caminho, longe. Mas eu acredito que a gente vive de sonhos, e sem sonhos a gente tinha que fechar as portas. Então, eu sou um eterno sonhador, e acho muito produtivo ouvi-los, desde das iniciações da Thalita até as inserções da Daniele, e da coragem do Rosinei de fazer coisas, a coragem do Miguel de estar num movimento interessante, e acima de tudo a coragem da irmã Zenilde em abrir esses espaços para a gente pensar uma sociedade nova. Então a porta não se fecha, mas as considerações não são finais, elas são de abertura. E eu fico feliz por isso. E estou disponível para a gente trocar, para a gente conversar, quer seja no Sul, quer seja em Santa Catarina, quer seja em Goiânia, desde que tenha chimarrão, churrasco, uma boa conversa. Chimarrão aqui é garantido. Ele está aqui. Obrigada, professor Dr. Carlos, por nos disponibilizar esse tempo e estar conosco para reflexões. Aqui sempre a reflexão ela é muito aberta, porque nós entendemos que conexões é preciso serem feitas, né? Daniele, que grata satisfação de tê-la novamente, suas considerações finais, e aqui tem algumas perguntas nos comentários para você. Que bom que tem perguntas. Eu diria que não é utópico, mas desafiador trazer o tema da economia solidária. E como eu sou otimista e muito feliz, né, a gente é um grupo seleto, eu acho, aqui nesse debate, porque a gente é muito feliz e acredita muito no que faz. Então, os governantes começam quando a gente se transforma em um, por exemplo, né? E eu acredito, sim, que a partir de uma lei, que ela precisa ser cumprida. Se ela é lei, ela tem que ser cumprida. Então, não é qual outro gestor municipal chega e diz, não quero mais isso, assim não vai dar certo, não. E qual é o espaço que a sociedade tem para democratizar esse debate? São através das instâncias de controle social, os conselhos de direitos, por exemplo. E quando a gente tem uma política municipal organizada, nós temos esse espaço onde participam organizações não governamentais, movimentos sociais, representação de usuários daquele segmento e daquela política pública, e aí você não consegue mais desmontar isso e deixar de existir. Então, o espaço democrático, ele perpassa por esses caminhos, e eu acredito muito no espaço democrático, onde a fiscalização e a deliberação, por exemplo, de um fundo que nós não temos ainda em Santa Catarina, nem em Rio do Sul, pode ser que em São Paulo tenha, em Minas Gerais tenha, né? Porque o nosso Brasil, ele é muito diverso, ele é muito promissor em muitas áreas, e na economia solidária nós estamos muito atrás disso, sim, enquanto Estado e município. Eu tenho plena convicção de que a gente precisa avançar muito, mas que eu, enquanto estiver nesse espaço, né, de gestão, de legislação, eu preciso acreditar, usar a tribuna, trazer pessoas que falem da sua experiência pessoal para tocar, sim, num assunto que precisa ser modificado. E é a economia. A economia gera a nossa vida, né? Seja da forma que ela existir, a economia criativa circular, a economia social, né? O professor Carlos trouxe aí a ferramenta, o esforço coletivo da economia da cultura, um monte de coisa interessante e importante. Então, eu considero desafiador, sim, e não utópico, porque ele pode ser feito, sim. E a resposta para questão dos catadores de materiais recicláveis aqui da nossa cidade de Rio do Sul, que foi, já coloquei no chat também,
Eu acredito que a universidade, incubando essa rede e organizando, dando ideias, motivando, né, capacitando essas pessoas, elas poderão modificar as suas histórias e a sua vida. Então, isso que eu deixo como consideração final e inicial, porque ela realmente se completa nos nossos sonhos e pensamentos. Muito obrigada. Essa dimensão, né, de que a gente precisa se comprometer, né, e se comprometer no lugar onde nós estamos. Como professor, criar esses espaços, criar uma praxis que, de fato, leve a esse compromisso social e solidário. Como gestora pública, como uma representante do povo, trazendo isso como força de lei, auxiliando, trazendo informação, animando. Como professor universitário, como uma pessoa que na assessoria pública, enfim, gestando ideias, gestando saberes, são formas de contribuir. E o irmão Miguel, né, um grande militante de todo, de tantas vidas, de tantos processos, de tantos trabalhos, e aí com uma larga experiência nesta área. Thalita, e você aí construindo esse caminho bonito, né, de participação, de incidência na vida das pessoas, de um conhecimento voltado aí para uma contribuição efetiva na vida das pessoas, mas também visualizando cada vez mais ampliar os seus horizontes, né, aí já com uma previsão para o Canadá. Que bacana, parabéns pela tua trajetória acadêmica, parabéns pelas tuas opções, tudo é uma questão de opção. Suas considerações finais. Muito obrigada, irmã, muito obrigada, professor Rosinei, também, pelo convite, as palavras do professor Miguel, irmão Miguel, desculpa, o professor Carlos, a Daniele. Eu saí de hoje também com uma visão muito otimista daqui. Por mais que a gente seja um grupo, né, pequeno, a gente acaba vendo, né, que em cada cantinho, no sul, aqui, em Minas, a gente tá vendo, né, essa movimentação. Realmente é uma coisa, não é utópico, mas é uma coisa mais difícil, mas é possível, né? Então, eu gostaria muito de agradecer pelo convite, e é isso, muito obrigada. Gratidão, Thalita, sucesso no seu caminho. Professor Rosinei. Estou aqui anotando tudo que todos estão falando. Primeiro, irmão, obrigado pelo convite, mais uma vez, pela oportunidade. Agradeço também ao irmão Miguel pelas palavras. Poxa, bacana estar aqui aprendendo. Pimenta, the best. Então, Pimenta é um cara fantástico, eclético, conversamos de ciência, tecnologia, de futebol, é uma pessoa... E Pimenta, onde você esteve, na Universidade do Minho, eu tive, assim, a oportunidade de conversar com o reitor, o Rui. Passei 5 dias em Copacabana com o Rui, representando o Brasil, numa missão Brasil e Portugal, né? Eu trabalhava na UERJ, então me colocaram para fazer recepção, para ir a Portugal e para recebê-los aqui. Então, o Rui disse uma coisa para mim muito importante, um dia, sentado, né, conversando, que a universidade, né, ao chegar um momento, principalmente a universidade onde ele foi reitor, se ela não der lucro, lucro não é lucro monetário, lucro de forma geral, se ela não tiver essa contrapartida com a sociedade de Guimarães, né, e Braga, no caso, onde tem né, as unidades, e com a sociedade portuguesa, ele pega a chave da universidade, tranca a sala dele e devolve para o ministro. Então, isso me marcou muito. Falei, rapaz, o cara fala isso, olha o papel da universidade na sociedade. Então, quando o Rui me falou isso sentado, falei, então, o Brasil tem que começar a pensar dessa maneira, né? Começar a pensar fora da caixa. E o papel da universidade, é muito sério, né, o papel, a contribuição da sociedade por um todo, né? Que seja economia solidária, que seja desenvolvimento, enfim, né? Então, olha o papel da universidade. Thalita, nós estamos aqui, né, para vender os lenços, e não para ficar aqui chorando. Então, eu acho que isso, porque o Brasil possui muitas ilhas,
de conhecimento. Então, nós temos muitas ilhas. E nós, com certeza, com esse grupo, com essa rede, e vamos ampliar com políticas públicas, né, Daniele, mais canalizadas, mais centradas no usuário, que são, né, a sociedade, os professores, né, e toda a academia, enfim, em geral, com certeza, né, a gente vai aí reduzir, né, esses índices que nós estamos aí, né, só descendo a ladeira. E aí, irmã, eu vejo como considerações, né, finais, como o Pimenta diz aqui, a gente vai abrir essa discussão de uma maneira ou outra, né, é entender mesmo a necessidade da sociedade, né, a universidade ele tem que, né, aliar a sua competência para resolver os problemas da sociedade, né, então, o Rui sempre falava isso para mim lá no Minho, que é uma faculdade totalmente fora da caixa, ela vai dos extremos, 8 ou 80, a Universidade do Minho, eu aprendo muito quando eu vou, porque ela é uma universidade. E aí a universidade tem que aprender que o grande laboratório da universidade é a rua. A gente não deve ter equipamentos aqui de 150 milhões. Não, o laboratório está aqui, na esquina, o laboratório está na praça, o laboratório está na comunidade, enfim, entender, né, essa ressonância, né? Porque os alunos precisam vivenciar, eles precisam ter vivências. Eles precisam experimentar, né, essas situações, tá? Então, irmã, eu deixo isso, né, como um mecanismo e o futuro, né, dessa igualdade de transferência de conhecimentos, porque vivemos no Brasil, né, poucos têm muito e muitos não têm nada, ou quase nada. Então, o Brasil é para todos. Né? Bom, obrigado, irmã, pelo convite. Obrigada, professor Rosinei. Aqui ainda nossas considerações aqui, a Daniele já fez a resposta dela. Bianca, levar em conta os marcadores sociais da diferença são essenciais nessas discussões. Palmas, Maribel. Matheus Gaturra, grande Daniele, que prazer ouvi-la novamente. Adorei sua fala e visão, Dani. Muito bem, irmã Zenilde e demais participantes. Boa noite a todos. Obrigada. Quem sabe na próxima live trazer o tema da economia de Francisco. O que acham? Certíssimo, Rosalina. Nós estamos aqui, a economia de Francisco, como a transversalidade da economia criativa, circular, de todas as temáticas trazidas aqui. Muito inspiradora essa live, tão necessária. Gratidão, parabéns. Aí, queria seguir o projeto dos carrinhos no Instagram. O professor Rosinei. Eu tenho que criar o Instagram, eu não tenho Facebook, eu não tenho redes sociais, eu vou criar. Sair da zona de conforto, meter os pés na realidade. Parabéns a todas e todos pela live. Ótimas explanações e considerações. Falas lindas, que trajetórias incríveis, obrigada Daniele, que time de feras. Então aqui mais uma vez agradecendo este momento das Lives Conexões, que tem este objetivo de levar sempre um diálogo entre fé, cultura e ciência, e nessa noite aqui falando sobre economia. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós nos encontraremos novamente. Muito obrigada, irmão Miguel, pela sua contribuição e presença em nosso meio. E junto, nosso grande abraço a toda a Rede Marista. Muito obrigada, professor Carlos Alberto Pimenta. Que satisfação tê-lo entre nós. Gratidão, Daniele, pela sua presença e inspiração. Que bom que você lembrou aqui do seu pai, Zanella, um exemplo, um modelo, né? Para todos nós, uma grande inspiração, um grande professor de geografia, mas não só, um grande inspirador de vidas. Professor Dr. Rosinei, grande satisfação, esse seu amor pela pesquisa, pelo desenvolvimento, pela tecnologia, pela inovação, pelos laboratórios, né, professor? Gratidão por estar aqui compartilhando mais uma vez os seus conhecimentos. Thalita, e que grande satisfação, enquanto ex-aluna aqui da Unifateia, lhe acompanhamos com carinho nessa sua trajetória de sucesso.
Gratidão a todos, boa noite a todos que nos acompanharam, o professor Luiz Augusto agora também aqui conosco. Obrigada, professor Luiz Augusto, e até a próxima.